Vocês sabiam que o Brasil reivindicou uma ilha submersa maior que a Espanha, muito provavelmente com uma grande quantidade de recursos minerais metálicos que pode redefinir totalmente o cenário da mineração e o cenário geopolítico global. Então, fique com a gente para saber sobre essa nova descoberta que é a elevação do Rio Grande. Bem-vindo ao Mercado Geológico. Eu sou Jonas Neto e hoje estou aqui junto com o comercial para me ajudar a destrinchar essa notícia que estão falando que o Brasil realmente descobriu uma ilha maior que a Espanha, cheia de recursos minerais metálicos. Bora ver se isso é verdade. Então, comenta aqui embaixo se vocês já viram essa notícia e se você acha que isso vai acontecer e se vai ser bom ou ruim para o Brasil. Se inscreva no canal, curte e compartilhe isso aí para todo mundo. Vamos chamar o comercial aqui para a gente destrinchar essa notícia e vamos ver o que é fato e o que é também mais mito, que pode ser apenas especulativo. Então, comercial, vamos me ajudar aqui? Vamos nessa, Jonas. Notícia quente, hein? Jonas, vamos falar pro pessoal o que é a elevação do Rio Grande. E eu já vou tentar somar um pouco aqui, porque quando eu vi essa notícia, me gerou curiosidade, que eu pensei em Fernando de Noronha, que é uma ilha fora da plataforma continental, mas é território do Brasil porque está próximo da nossa costa terrestre. Essa elevação do Rio Grande, ela pode ser considerada por uns uma ilha, como também pode ser considerada também parte de uma crosta oceânica. E essa diferença que vai fazer com que o Brasil possa ter direito sobre a exploração dessa ilha ou ela está em território internacional. Mas o que seria isso, a elevação do Rio Grande? Pronto, a elevação do Rio Grande, nada mais nada menos, é uma porção que não se sabe bem se está na plataforma continental brasileira ou se está na crosta continental, em que, durante a abertura do Brasil e a África, há cerca de 100 milhões a 80 milhões de anos atrás, existia uma pluma mantélica, chamada pluma Tristão da Cunha, que fez com que o continente se dividisse. E essa pluma também gerou algumas ilhas, vamos dizer assim, submersas, que podem ter quantidades muito grandes de minerais metálicos, como, por exemplo, manganês, terras raras, cobalto, níquel. E uma dessas ilhas, que a gente pode chamar até então de ilha, é a elevação do Rio Grande, que é uma parte mais elevada, submersa, que alguns cientistas dizem que aquilo já foi uma ilha submersa, e outros falam que aquilo ali faz parte apenas do processo de divisão do continente e que aquilo ali faz parte do território internacional, pelo fato dela estar distante das 200 milhas náuticas que o Brasil tem direito, chamada Zona Econômica Exclusiva. Pegando esse gancho do que você explicou, aqui o Brasil se apoia para reivindicar uma área que está a 1.200 quilômetros de distância da costa. Se essa elevação do Rio Grande for uma continuação da plataforma continental brasileira, sim, ela faz parte do território brasileiro. Porque mesmo estando submersa, ela faz parte como se fosse uma ilha submersa. Ela faz parte do continente sul-americano e do território brasileiro. Porém, se existir alguma descontinuidade, ou se isso for provado que está no oceano, que não tem todas as características que mostram que aquilo é uma continuidade da plataforma continental brasileira, esquece, o Brasil não vai ter direito sobre ela. Quanto a Fernando de Noronha, não está nessa zona de exclusividade do Brasil porque é considerado um território terrestre. Então você tem uma expansão da plataforma continental, pegando 200 milhas náuticas ao redor de Fernando de Noronha. Por isso que o Brasil ganha bastante espaço. E sobre as novas descobertas, eu queria que você falasse quais os minerais e minérios possuem essa ilha, e a gente talvez consiga trazer como gancho a mineração marítima, ou mineração marinha, que está sendo proposto por Trump para explorar terras raras. Sim, não só no Brasil, como por exemplo no Japão, nos Estados Unidos, já tem muita conversa e muito estudo sobre a exploração de minerais, principalmente minerais metálicos submarinos, que por exemplo são chamados de nódulos polimetálicos, que podem conter diversos metais nesses nódulos. Um dos metais comuns são o manganês, cobalto, o níquel e também terras raras, além de outros metais também em menor quantidade. E como acontece a exploração desses minerais? A questão ambiental, a questão econômica, operacional, eu imagino que seja muito mais difícil do que uma mineração terrestre. Eu já vi alguns especialistas falando que não é tão complicada a parte de explorar, de extrair esse minério metálico, porque já existe tecnologia de extração de petróleo que teoricamente teria muito mais
dificuldade de perfurar a coluna d'água espessa no oceano, perfura mais ainda para conseguir o petróleo. E nesse, no caso, é só raspar. Porém, existe um ecossistema bastante complexo que isso poderia acarretar um desequilíbrio ambiental muito grande se não tiver vários estudos específicos e estudos aprofundados na hora de você fazer essa extração. Acontece que existem outros tipos de casos parecidos no mundo onde existem algumas elevações que estão distantes da zona exclusiva de algum país e que esses países também eles estão pedindo, né, para fazer parte da zona econômica e da sua plataforma continental. Existem ilhas artificiais, como da China. Existem também algumas zonas muito parecidas com a elevação do Rio Grande no Japão. E nessa briga de cachorro grande, você acha que é uma oportunidade para o Brasil se meter em um contexto que está sendo bastante debatido e gerando guerras? Não pode gerar um certo risco a conflito? Eu acho que, no caso, é mais difícil de ser aprovado realmente no Conselho que a elevação do Rio Grande faça parte da plataforma continental brasileira do que o Brasil simplesmente reivindicar e tentar tomar posse e ter algum problema. Eu acho que, pelos tipos de características que não mostram que aquilo realmente é uma ilha, isso tem mais dificuldade de se incorporar ao território brasileiro. Mas em relação, digamos que fosse incorporado, algum risco de conflito, já que os minerais terras raras que tem lá em abundância estão sendo o centro de algumas guerras pelo mundo? Sim, risco de conflito existe. Porém, normalmente a tecnologia de extração vai vir de algum país que tem interesse. Normalmente ou Estados Unidos ou China. São os países que têm o maior desenvolvimento para poder fazer essa extração. E esses países vão ter interesse nesse tipo de metal e provavelmente vai ter algum acordo. O Brasil, como tem uma neutralidade muito grande, o Brasil tende a não tentar colocar de vez seus interesses conflitantes com vários países. Então vai funcionar que nem os chips de Taiwan. Eles têm o chamado escudo dos chips, como é mesmo o nome? Escudo do silício, né? Escudo do silício, que faz com que ele não seja invadido porque os países dependem daquilo, ele é protegido pelos próprios clientes. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Quem vier trabalhar em cima desse local vai dar uma certa proteção, que provavelmente vai ser uma das duas superpotências. Sim, exatamente. Agora vale lembrar que esse tipo de contexto, onde ocorre esse tipo de metais no oceano, existe também no Japão, existe na dorsal mesoceânica, corta a Islândia, né, na Europa, acontece também nos Estados Unidos, então não é algo exclusivo do Brasil, apesar de ser uma riqueza muito grande e muitos países vão ficar atentos sobre essa riqueza mineral que pode ser nossa. Jonas, uma dúvida que surgiu também, já que vai ser parte do território brasileiro e para a gente requerer uma área no Brasil, basta entrar no site da ANM e fazer a solicitação. Uma pessoa física, eu, por exemplo, posso requerer uma área na elevação do Rio Grande? Não. O modelo que tende a acontecer deve ser modelos parecidos com os leilões da ANP, né? A Agência Nacional de Petróleo, que são leilões que tem que mostrar que é uma empresa extremamente consolidada, uma empresa que tem capacidade de fazer todo o processo, desde o processo exploratório até o processo de extração e manutenção do meio ambiente. Não é qualquer empresa, não é qualquer pessoa que pode estar fazendo isso. E é por meio de leilões públicos. É algo um pouco mais complexo, tendo em conta que esse modelo ainda para a mineração ainda não é consolidado no Brasil. Não se esqueça de curtir e também compartilhar esse vídeo não. Obrigado e até a próxima.